A paz do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Neste momento é uma alegria muito grande poder estar aqui para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. A lição de hoje, a lição de número 10, de 2 de setembro de 2018, tem como título Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. Esta lição vai estar nos apresentando essa prática dentro do culto levítico, de trazer ofertas pacíficas, ou seja, ofertas de paz, de gratidão para um Deus de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos meditando em torno dessa temática e aprendendo que nós devemos ao Senhor uma oferta pacífica, uma oferta de paz, pela gratidão, de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Louvado seja o seu santo nome para sempre. O texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Temos aqui um convite para oferecermos a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor que representem o fruto de um lábio que invoca e que confessa o nome do Senhor. Isso é importante por quê? Porque o convite que nós temos aqui do escritor aos Hebreus é que nós possamos, por intermédio de Jesus Cristo, oferecer a Deus um sacrifício de louvor como forma, como manifestação de lábios, de coração, que glorificam o nome do Senhor, que confessam o nome do Senhor. E é interessante nós observarmos aqui que quando nos traz aqui a consciência que esse sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, nós temos que entender aqui que o confessar não é meramente dizer que o Senhor é Deus. A ideia aqui do confessar é uma manifestação de um coração que teve um encontro com o Senhor, de um coração que confessa o Senhor como Salvador. E agora, através do louvor, através da gratidão, está expressando essa fé, está expressando essa convicção, essa aliança com Deus. Portanto, eis aí o convite da palavra de Deus. Portanto, ofereçamos sempre, não é de vez em quando. Ofereçamos sempre por Ele, por Cristo, a Deus, um sacrifício de louvor, isto é, que o nosso sacrifício seja exatamente o fruto do lábio, que reconhece no coração que Deus, Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Também a verdade prática da nossa lição nos apresenta: o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Ou seja, quando a nossa vida ela está sendo direcionada por Jesus, quando o Espírito Santo ele dirige as nossas vidas através da manifestação de uma atitude de pessoas transformadas, pessoas que estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus, pela paz de Cristo. Isso é manifesto através das nossas atitudes, que, por sua vez, glorificam a Deus. É o fruto dos nossos lábios, o nosso louvor é exatamente manifesto quando nós vivemos uma vida prática do amor de Deus através de Cristo Jesus. Quando nós manifestamos a vida de Cristo na nossa vida no poder do Espírito Santo, é dessa forma que nós estamos oferecendo sacrifícios pacíficos, sacrifícios de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Louvado seja o seu nome para sempre. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está no livro de Levítico, esse livro que nós temos estudado aí no decorrer de toda essa revista. Hoje o capítulo 7 de Levítico, versículo 11 ao verso 21, nos apresenta o seguinte: e esta é a lei do sacrifício pacífico que oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, como sacrifício de louvor, oferecerá bolos asmos, sem fermento, amassados com azeite e coscorões asmos, amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha.
Aqui nós temos aqui nesse primeiro verso uma ordem do Senhor, no verso 11, quanto ao sacrifício pacífico, sacrifício de paz, de gratidão. E aqui o verso 12, já aqui aqui já discriminando como seriam esse sacrifício, essa oferta de louvor, esse sacrifício, que seria bolos asmos, amassados. Aqui fala da questão do azeite, e que esses bolos seriam fritos e feitos da flor da farinha, do melhor da farinha. Aí o verso 13 nos apresenta: com os bolos oferecerá pão levedado com sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. Verso 14: e de toda a oferta oferecerá um deles, por oferta levantada, alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargiu o sangue da oferta pacífica. Verso 15: mas a carne do sacrifício de louvor da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Se comerá a carne desse sacrifício, nada se deixará até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá. E o que dela ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela terá a sua iniquidade. Isso aqui é interessante, porque aqui há alguns requisitos, tudo mostrando essa questão da obediência que o povo deveria prestar a Deus. E aqui nos fala desse primeiro sacrifício, o sacrifício aqui o primeiro sacrifício de louvor, que deveria se comer no mesmo dia em que ofereceu o sacrifício, nada deixando para outro dia. E aí vem um outro sacrifício, que é o voto voluntário, que deveria comer naquele mesmo dia aquele sacrifício, mas caso sobrasse, poderia comer no segundo dia. Mas no terceiro dia havia a recomendação que não deveria comer, porque tornaria algo abominável, e aquela oferta e o ofertante ele não seria aceito diante do Senhor. E ele estaria em iniquidade, porque estaria desobedecendo uma ordem divina, e era necessário que isso fosse observado na íntegra como um gesto de obediência a Deus, a essa ordenança divina. Isso deveria ser observado. Aí o verso 19: e a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Se a carne tocasse em alguma coisa imunda, não deveria comer aquela carne, com fogo seria queimado, com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, se comerá, aquela que não estiver tocado em algo imundo. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, consagrada ao Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Então não poderia alguém imundo participar, no caso aqui, desse sacrifício, dessa oferta queimada ao Senhor. Dessa oferta, no caso, o sacrifício pacífico. Caso alguém imundo fizesse isso, ele seria extirpado, eliminado, tirado do meio do povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Então o que nos mostra aqui é que haviam observações muito rígidas quanto àquilo que era dedicado, santificado ao Senhor, e as condições nesses sacrifícios pacíficos para a pessoa poder participar desse sacrifício. Caso ela estivesse imunda, ela estaria profanando o sacrifício do Senhor, aquilo que era consagrado ao Senhor. Isso ela estaria trazendo seria uma abominação, e essa pessoa ela seria extirpada, tirada do povo, seria punida, exatamente porque estava profanando algo que era considerado santo diante do Senhor. Tudo isso dentro do contexto ali judaico, havia toda uma simbologia, e era necessário que isso fosse observado, e trazendo isso para os nossos dias nos mostra
da necessidade de nós não profanarmos aquilo que nós consagramos ao Senhor, as coisas santas, e que o nosso próprio culto, como toda a nossa vida, ela seja uma vida de reverência, de respeito às determinações divinas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O comentário da lição, vamos já para o comentário da nossa lição. A introdução da lição nos apresenta: adoramos a Deus com ofertas pacíficas, quando nos apresentamos diante dele com o propósito de render-lhe graça por todas as bênçãos recebidas. Então, o que simboliza a oferta pacífica na atualidade? Exatamente tudo aquilo que nós fazemos para Deus como uma forma de gratidão pelos benefícios recebidos do Senhor, seja através de um louvor, de um testemunho, um culto de ação de graça, tudo que nós fizermos como um gesto de gratidão, de render graça ao Senhor pelas bênçãos recebidas, simboliza exatamente essa nossa oferta pacífica de adoração diante do Senhor. E aqui nessa lição nós vamos estar aqui apresentando, o comentarista da lição, ele nos diz que dentre as 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, as mais excelentes, que seriam, no caso, as praticadas de forma voluntária, nós vamos ver aqui essas ofertas aqui. Dentre essas ofertas, nós vamos ver exatamente a oferta pacífica, que era uma dessas ofertas excelentes. Então aqui a lição vai exatamente estar nos apresentando isso. Veremos que das 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, a mais excelente em voluntariedade era exatamente a oferta pacífica, pois tinha como objetivo aprofundar a comunhão de Israel com Deus. Então, dentre aquelas 5 ofertas que eram apresentadas a Deus, dentre elas todas eram excelentes, mas a mais excelente entre todas era exatamente essa oferta pacífica, voluntária, essa oferta de paz, que era uma maneira de Israel, da nação de Israel, aproximar-se da comunhão com Deus através dessa oferta. E essas ofertas que eram oferecidas na Bíblia, essas 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, era exatamente o que? Tínhamos ali as ofertas queimadas, tinha as ofertas de cereais, as ofertas de comunhão, que é a oferta pacífica, que é essa que nós estamos apresentando, tinha a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então, cada uma dessas ofertas havia uma discriminação, era discriminado como deveria ser essa oferta, que tipo de oferta, como deveria se ofertar, cada uma dessas ofertas que eram requeridas pelo Senhor como ofertas prescritas na lei. Aí nós temos, por exemplo, a oferta queimada, se queimava um boi, um cordeiro, um bode, animais eram queimados, que eram ofertas também voluntárias, que simbolizavam uma entrega totalmente diante do Senhor, essas ofertas queimadas. Havia as ofertas de cereais, que era grão, flor de farinha, óleo de oliva, que eram apresentados diante do Senhor, que também eram uma oferta. Todas essas ofertas eram ofertas, é claro, voluntárias. A própria ideia de oferta tem a ideia de serem voluntárias. Então essas do grão eram ofertas que eram oferecidas, simbolizando essa devoção ao Senhor. E a oferta pacífica, que era, no caso aqui, qualquer animal sem mancha do rebanho, era ofertada ao Senhor. E essa oferta era exatamente essa refeição que simbolizava o ato da comunhão com Deus e entre toda a nação. Era uma oferta que simbolizava, que celebrava essa comunhão com Deus. Havia a oferta pelo pecado, que era um animal que era requerido para que pudesse estar ali simbolicamente, simbolizando ali a purificação de um pecado, da impureza. E aí se trazia um animal para apresentar diante de Deus. Esse animal era um animal específico, requerido, dependendo do status e posição. O mais pobre trazia um tipo de oferta, ao trazer, no caso, a sua oferta de acordo com o seu status social. Também havia a oferta pela culpa, que ela valioso cordeiro ou uma ovelha sem defeito. Era entregue essa oferta quando se tinha alguma culpa, quando era curado, por exemplo, de uma lepra, aí tinha que trazer essa oferta, uma vez que aquele adorador
que estava com essa doença, ele ficava privado, Deus ficava privado da adoração desse adorador, e ao ser curado, ele tinha que trazer uma oferta pacífica, como uma forma de tributar a Deus e pedir perdão a Deus, devido, no caso, à sua culpa por não estar servindo a Deus, quando violasse alguns ritos que eram prescritos na lei. Alguém trazia então essa oferta pela culpa. E na lição de hoje nós temos essa oferta pacífica, a excelência da oferta pacífica, que nós estaremos tratando ao decorrer dessa lição. O primeiro tópico da lição tem como título a excelência da oferta pacífica. Os dois sacrifícios mais antigos da história sagrada são o holocausto e a oferta pacífica. Ambos são oferendas que eram tidas às vezes como um único ofertório. Veja, a pessoa que geralmente oferecia um holocausto também trazia uma oferta pacífica. Aqui no primeiro subtópico, temos aí a oferta pacífica. A voluntariedade da oferta pacífica fica bem evidente no livro de Levítico. A oferenda, para ser caracterizada como tal, deveria ser acompanhada de ações de graça. Nenhuma petição era permitida. Naquele momento, o crente hebreu tinha um único desejo de adorar e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, galardões e livramentos. É interessante essa definição ou esse entendimento quanto à oferta pacífica, e nós temos que essa oferta pacífica era um ato aqui voluntário. A voluntariedade da oferta pacífica ela é bem evidente quando nesse momento dessa oferenda ela tinha características como tal. Ela deveria ser acompanhada de ações de graça, ou seja, era um gesto de gratidão ao fazer essa oferta. Ela era oferecida e acompanhada de ações de graça ao Senhor pela bênção recebida. E uma outra coisa interessante é que ela não era acompanhada de uma petição, não era admitida a petição. Por quê? Exatamente porque era uma oferta de gratidão, não era uma oferta para pedir algo a Deus. Para, no caso, que Deus viesse abençoar, por exemplo, a lavoura, a plantação, não. Essa oferta era uma oferta de gratidão. Portanto, é interessante nós observarmos que essa oferta, segundo aqui o comentarista, nenhuma petição era admitida. E aqui eu fico a imaginar que muitas das vezes nós comparecemos diante do Senhor em oração, e às vezes a nossa presença diante do Senhor, o nosso culto a Deus, às vezes, muitas das vezes, perde esse caráter da gratidão. Quantas das vezes nós nos ajoelhamos diante do Senhor e a oração só é usada como uma forma de pedir a Deus. E às vezes não conseguimos agradecer a Deus. E muitas às vezes, quando tira alguns minutos para fazer uma oração de gratidão a Deus, quando ele se dá por conta, ele já está pedindo. Então nós temos que aprender a cultuar a Deus, a trazer ofertas pacíficas diante do Senhor. Que nós possamos tirar tempo, e é interessante nós observarmos, eu tenho para mim, que quando você se ajoelha diante de Deus, mesmo com tanta coisa para pedir, mas a gratidão do teu coração é tão grande, e você começa a agradecer ao Senhor, os minutos vão passando, o tempo vai passando, e aí quando pensa que não, que você levanta da oração, ou se num ambiente de culto, de aquele tempo determinado, e quando você percebe que o tempo acabou e você não conseguiu pedir nada a Deus, tenha certeza que tudo aquilo que você não pediu, mas que você precisava, mas ao invés de pedir, você tirou esse tempo para agradecer a Deus. Pode ter certeza absoluta, eu tenho para mim, que Deus ouviu também a tua petição, mesmo que você não tenha pedido nada. E eu creio que Deus, o coração de Deus, trazendo para uma linguagem humana, o coração de Deus ele se alegra em saber que você tinha muito para pedir, mas nada pediu, e tão somente agradeceu ao Senhor. E certamente as tuas petições, também elas foram ouvidas através da tua gratidão, mesmo sem palavras de petição, mas apenas gestos
de gratidão. Portanto, eu acho interessante nessa oferta pacífica que era exatamente, ela tinha que ser acompanhada de gratidão e não poderia estar pedindo nada. Muito interessante isso aqui. E nos Salmos nós temos, por exemplo, muito exemplo, os próprios Salmos são manifestações de louvores, de gratidão ao Senhor. Os próprios Salmos são ofertas pacíficas ao Senhor por todas as suas benignidades. Aí o Salmo 106, verso 1, convida: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Também aí nesse tópico, falando da oferta pacífica, nos apresenta que o apóstolo Paulo, ele nos ensina a oferecer de forma contínua ações de graça a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aí no livro de Tessalonicenses, se você quiser, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18, nos diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então temos aqui o apóstolo Paulo nos aconselhando que nós devemos continuamente dar graça ao Senhor, que em tudo nós devemos dar graça. E quando a palavra de Deus nos adverte que nós devemos ser agradecidos a Deus em tudo, aqui veda qualquer possibilidade de, numa circunstância, nós pensarmos que nós não temos motivo para agradecer ao Senhor. Porque em tudo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que muitas das vezes nós esquecemos que esse texto nos afirma que todas as coisas cooperam juntamente, em conjunto, para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes há algo que acontece na nossa vida. Quando nós olhamos de forma isolada, nós às vezes não percebemos em que aquilo pode glorificar a Deus, em que sentido aquilo pode ser para o nosso bem, pode glorificar a Deus, pode contribuir para o nosso bem. Mas quando nós conseguimos perceber no conjunto, na totalidade, porquê daquilo, o que nós, como nossa vida é tocado a partir daquele momento, se nós percebermos numa conjuntura maior, nós iremos perceber, talvez não entendamos isso no momento da dificuldade, mas depois nós iremos perceber que de fato tudo coopera, juntamente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, ele nos adverte a louvar ao Senhor continuamente. Por quê? Porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Mesmo se num dado momento, isoladamente, nós não conseguimos entender a vontade de Deus. Mas que tenhamos sempre uma oferta pacífica ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O segundo subtópico da lição nos apresenta tipos de ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas compreendiam, então, 3 modalidades, 3 fases. Quais eram essas? Aí a lição vem aí discriminando ação de graça, voto e oferta movida. Primeiro, tipos de oferta pacífica. A primeira modalidade era a oferta de ação de graça. Então, qual era a motivação para uma oferta pacífica? Primeiro, uma dessas era a ação de graça. Então, dava-se a oferta pacífica como forma de ação de graça. Então, a fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, o crente hebreu oferecia bolos, coscorões, asmos, amassados com azeite. Então, nós temos aqui que uma das formas da oferta pacífica era exatamente a ação de graça. E aqui teve esses bolos que eram oferecidos diante do Senhor, bolos fritos, com flor de farinha, carnes, no caso, que eram oferecidas, como nós já lemos, que deveria se comer no mesmo dia. Produtos trazidos, esses produtos trazidos para Deus, vinham sempre acompanhados de sacrifício de louvor. Então nós temos aqui que, em primeiro momento, oferecia-se a Deus uma oferta pacífica. Uma das motivações era exatamente como forma de uma ação
de graça. Então, aquele que tem um coração agradecido, ele também tem uma oferta pacífica para oferecer ao Senhor. Uma outra forma também, tipo de oferta pacífica, era quando se fazia um voto ao Senhor. Então, nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas. Então, quando o povo passava por momentos de dificuldade, momentos de aperto, de angústia, aí fazia-se um voto ao Senhor para que os livrasse daquela angústia. E Deus então os livrava, e eles então pagavam o voto ao Senhor como um gesto de gratidão pela bênção do Senhor, aquele momento que havia passado. E esse voto, por esse momento de aflição, era exatamente uma oferta que seria ali oferecida ao Senhor. Isso poderia ser comido, aquela oferta comida naquele dia, o que sobrasse, comia então no dia seguinte. No terceiro dia não podia mais comer daquela oferta, deveria ser queimada, porque para não se tornar abominação e o próprio ofertante não ser mais aceito diante do Senhor. Então o voto poderia ser feito, o voto era algo voluntário. Então o voto pode ser um voto, uma ação voluntária, requeria uma atitude igualmente voluntária e amorosa. Então, por ser voluntário, o voto tinha que ser acompanhado por uma atitude amorosa e não por uma obrigação. Então, ao fazer um voto ao Senhor, que o nosso coração esteja querendo fazer isso, que seja algo voluntário, amoroso e não por uma mera obrigação, ou uma maneira como se querer barganhar com Deus, mas deve ser um gesto de gratidão, reconhecendo em Deus o poder para nos livrar de uma angústia, de um momento de dificuldade, e ao mesmo tempo demonstrar um coração dependente e agradecido ao Senhor. Um outro também tipo de oferta pacífica era oferecida, que era a oferta movida. Nessa última etapa da oferta pacífica, o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar, queimava a gordura do animal. E a melhor parte da oferta, no caso aqui era o peito e a coxa, a melhor parte da carne, ela era exatamente levantada perante o altar do Senhor. Então são modalidades da oferta pacífica dentro aqui desse contexto de gratidão da nação judaica. Quais eram então os objetivos das ofertas pacíficas? Muito interessante. Temos aqui dois objetivos que a lição nos apresenta da oferta pacífica. Primeiro objetivo, aprofundar a comunhão entre Deus e o povo de Israel e o ofertante. Então, um dos objetivos da oferta pacífica era exatamente uma forma de estreitar, de aprofundar a comunhão entre Deus e o ofertante. Era um gesto de gratidão, um gesto de aproximar-se de Deus, de aprofundar a relação de comunhão com Deus. Também um outro objetivo da oferta pacífica, além de estreitar, de aprofundar a comunhão entre Deus e o crente ofertante, era também levar esse ofertante a reconhecer que tudo que temos vem da parte do Senhor. Isso é muito importante. Então esses eram os dois objetivos principais da oferta pacífica: estreitar a comunhão com Deus e reconhecer que tudo que nós temos, a vitória, os bens, a saúde, tudo que tinham, no caso o povo de Israel, aquele que ofertava, ele reconhecia como vindo do Senhor. Também não pode ser diferente conosco. Nós temos que trazer ofertas pacíficas ao Senhor, a nossa vida, ou os nossos bens, o nosso tempo, os nossos talentos, como forma de estreitar a nossa comunhão com Deus, de nos aproximar mais de Deus, mas também como reconhecimento que tudo que nós temos, se vivemos, se nos movemos, é pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o Senhor para sempre. O ponto 2 da lição nos apresenta oferta pacífica na história sagrada. Aqui esse ponto vai nos apresentar aqui 3 exemplos, 3 personagens que ofertaram a Deus, que trouxeram a Deus ofertas pacíficas como um gesto de gratidão, de dependência de Deus. Temos o exemplo de Jacó, filho de Isaac. Temos o exemplo de Ana, mãe de Samuel, e o exemplo do rei Davi, esse grande rei da nação de Israel.
Primeiro exemplo, o exemplo de Jacó, filho de Isaac. Quando Jacó ele fugia de Esaú, seu irmão, Jacó fez um comovente voto ao Senhor. E depois de ter visto os céus abertos e os anjos de Deus subir e descerem sobre uma escada que ligava a terra até o céu, ele prometeu ao Deus dos seus pais. Então aqui, esse texto nos mostra que está dentro de um contexto quando Jacó ele estava fugindo do seu irmão Esaú para que ele não fosse morto por seu irmão. A Bíblia nos apresenta que Jacó ele teve um encontro com Deus. Em dado momento, onde ele estava ali colocado uma pedra como um travesseiro e que ele viu uma escada que chegava até os céus e anjos subindo e descendo naquela escada, então ele faz um voto a Deus. Ele faz uma aliança com Deus. Naquele momento, se Deus o livrasse, fosse com ele naquela jornada. Então, se Deus for comigo, aí está no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 21, temos aí o voto de Jacó a Deus. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Muito interessante esse voto. A partir daí o patriarca tornou-se um fiel e zeloso adorador. Vamos ler dentro de um contexto maior da Bíblia. Aí no livro de Gênesis, aí no capítulo 28, portanto, o verso 20 e 21, vamos ver aqui a partir do verso 18 do capítulo 28 de Gênesis, que é quando ele está fugindo do seu irmão Esaú. E aí nos diz o contexto aqui a partir do verso 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. E o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó, depois dele ter visto aquele sonho, quando ele estava ali dormindo sobre essa pedra como um travesseiro, depois daquele sonho, ele derrama azeite em cima daquela pedra que ele havia tomado por travesseiro, e ele faz ali uma aliança com Deus. Ele faz uma aliança com Deus e diz então que ele derrama azeite em cima daquela pedra e ele chama aquele lugar Betel, que quer dizer casa de Deus. E é interessante nós observarmos aqui que nesse momento, quando ele monta no caso aqui, ele coloca aquela pedra, ele unge, consagra aquele lugar e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquele lugar dantes era Luz. E Jacó, então, ele faz um voto ao Senhor naquele momento. Ele diz o seguinte: e fez Jacó um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, fugindo do seu irmão, e me der pão para comer e vestes para vestir, seja o sustento, a proteção, e eu em paz tornar a casa de meu pai, lembra que ele estava fugindo do seu irmão, e eu em paz me tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Isso é muito importante, por quê? Porque Jacó, ele era filho de Isaac, um homem que conhecia o Senhor. Jacó até então ele era um enganador, ele havia enganado seu irmão, tomado o direito da primogenitura de seu irmão. Ele ainda Deus não era o Senhor da vida de Jacó. E aqui é interessante que quando Jacó tem essa visão de Deus, dos anjos descendo naquela escada que ia até os céus, Jacó ele faz agora um voto ao Senhor, se comprometendo diante de Deus que se o Senhor fosse com ele naquela viagem, o trouxesse em paz à casa de seu pai. É uma das expressões mais lindas que eu acho dentro desse texto, é quando ele diz: o Senhor será o meu Deus. Ele está assumindo o compromisso de que Deus não seria apenas o Deus de Isaac, Deus seria o seu Deus também.
ele teria um compromisso pessoal, um relacionamento com Deus. Então ele diz: e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tem um posto por coluna, ele levantou ali como um monumento memorial, será casa de Deus, que é o significado de Betel, casa de Deus. Será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele já mostra aqui a ideia de levantar ali um altar a Deus como casa de Deus. Entende-se casa aqui como um lugar de adoração, um altar, não necessariamente um templo, mas uma casa de Deus, um altar para adoração a Deus. E ele diz que certamente ele daria o dízimo de tudo, já mostrando a fidelidade que ele teria diante do Senhor, caso o Senhor estivesse com ele naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos aqui esse compromisso que Jacó está assumindo com Deus, e por meio desse voto que ele faz a Deus, exatamente mostrando aí já esse princípio aqui de adoração ao Senhor, do centro da adoração, Betel como centro de adoração. E nós vamos ver exatamente que esse foi o compromisso que Jacó assume diante de Deus. E é interessante que nós vamos ver um pouco mais à frente, no livro de Gênesis, lá já no capítulo 35, aqui foi no capítulo 28, no capítulo 35, quando Jacó, ele já havia ido, conquistado, prosperado, constituído família, e agora já quando ele está já de volta para a sua terra, para a terra dos seus pais, nós temos aqui então que ele, no capítulo 35, Deus então ordena a Jacó para que ele levantasse um altar em Betel, no lugar onde ele havia feito um pacto com Deus. Aí no capítulo 35, o primeiro verso diz: depois disse o Senhor a Jacó. Olha, isso aqui é interessante. Olha. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar a Deus, que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, agora ele com família, não estava mais só, e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então nós vemos aqui que Jacó agora ele volta e exatamente levanta um altar ao Senhor naquele lugar onde ele havia feito um pacto com Deus. Ele agora levanta um altar para cultuar o Senhor, para assumir o compromisso de ter Deus como seu Deus. E aqui todos aqueles que estavam com ele. Então nós vemos aqui o compromisso que eles tinham agora de poder se voltarem para Deus. E é interessante nós observarmos como Deus, ele trabalhou na vida de Jacó. Ele trabalha na vida de Jacó exatamente a partir do momento quando ele se predispõe a viver uma vida para Deus. Isso aqui é muito interessante, porque Deus, ele honrou Jacó pela sua atitude, por aquilo que ele havia feito. Deus o honra diante dos seus servos, dos seus vizinhos, podemos dizer assim, exatamente porque ele se dispõe, ele se coloca diante do Senhor, e ele faz esse voto ao Senhor, e ele cumpre esse voto diante do Senhor. E é interessante nós observarmos que quando nós temos um encontro com Deus, assim como Jacó teve,
A vida de Jacó ele foi mudada. Aquele primeiro encontro com Deus foi o início de vários encontros que ele teve com Deus. E um dos encontros marcantes, quando Jacó ele está vindo de encontro, ou ao encontro do seu irmão, exatamente quando ele tem aquela luta com o anjo e a sua vida é tocada. E ele então tem o seu nome mudado para Israel, que é exatamente o pai da grande nação de Israel. Tudo isso o quê? Porque Jacó, ele aproximou-se de Deus. Ele teve essa iniciativa de votar ao Senhor, fazer um voto ao Senhor, uma oferta ao Senhor, colocando-se à disposição do Senhor, caso o Senhor ele estivesse com ele, caso o Senhor ele o acompanhasse naquela viagem, o tomasse nas suas mãos, o dirigisse em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aí nesse primeiro momento a oferta pacífica na história sagrada. Vimos aí Jacó, filho de Isaac, oferecendo essa oferta ao Senhor no lugar onde ele havia feito um voto, uma aliança com Deus. Também nós temos aqui, é interessante nós observarmos aí na sequência da lição a oferta de Ana, mãe de Samuel. Aqui o texto nos apresenta que afligida por sua rival, porque não dava filho a Elcana, que era o marido de Ana, ela fez um voto ao Senhor. Qual foi o voto de Ana? Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, será um nazireu de Deus. Interessante nós observarmos aqui, é um dos votos na Bíblia que me chama mais atenção por um detalhe bem significativo. Temos aqui todo o contexto que também é importante, a aflição de Ana, que não podia ter um filho, era estéril, não podia gerar. E aí ela tinha a sua rival, que era uma outra, no caso a Penina, que era outra mulher do seu esposo. Dentro daquele contexto o homem tinha mais de uma mulher. Então nós temos aqui que dentro desse contexto Ana, ela sofria com a sua rival porque ela não podia ter filho. E dentro do contexto bíblico da época, não ter filho era um sinônimo de uma maldição. Era como se a mulher fosse amaldiçoada por Deus, porque ela não podia gerar uma vida, não podia ter filho. E agora Ana, ela faz um voto ao Senhor na sua aflição. E talvez nós nunca paramos para imaginar as implicações do voto de Ana. Porque Ana, ela não tinha filho. E ela queria um filho da parte de Deus. E no seu voto a Deus, ela deixa bem claro que esse filho que ela queria era um filho homem. E é interessante a gente observar o seguinte, que Ana diz que se Deus desse a ela um filho varão, que ela o devolveria ao Senhor, o devolveria durante todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passaria navalha, seria um consagrado ao Senhor. E o que me chama a atenção é exatamente essa parte, quando ela diz que devolveria o filho. Imagine, Ana queria muito um filho, ela sofria por não ter um filho, ela pede a Deus o filho, mas não é o filho para ela. Ela quer parir um filho para Deus. Ela queria apenas ter o prazer de ser mãe, ainda que aquele filho não permanecesse na sua companhia. Então olha que interessante esse voto de Ana. O que ela está pedindo para Deus é para devolver para o próprio Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Você desejar muito algo que Deus lhe dê, e depois que você conquistar, você devolver para Deus, não ficar com você. Foi exatamente o que Ana fez. Olhando pelo lado humano, que lógica tinha nisso? Eu não tenho um filho, vou lutar para ter um filho, e o desejo de mamãe ter um filho é para que esse filho esteja ao seu lado.
para que ela possa estar ali continuamente com ele, o abraçando, cuidando desse filho. Mas no caso de Ana, não. Ela queria ter um filho para poder devolvê-lo para Deus. E Ana então faz exatamente isso. A Bíblia nos diz que quando a promessa foi cumprida, que o menino estava em condição, desmamado, em condição de ser mandado, entregue no templo, ela fez exatamente isso. Então grave isso. As palavras de Ana: mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, não é por um tempo, mas todos os dias da sua vida. Então, se me deres, eu te darei. Isso é muito significativo, porque muitas das vezes nós temos pedido a Deus, e a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, e nós pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. O deleite de Ana era ser mãe. O deleite de Ana era ter um filho que fosse consagrado para Deus. Pense bem nisso. Que os nossos desejos, que os nossos pedidos a Deus tenham esse caráter. Deus, que aquilo que tu me deres, que seja para ti. É ter consciência que tudo vem dele, por ele, e deve ser para ele. Então Ana, ela tinha essa consciência, e ela tinha essa disposição, melhor dizendo ainda, de entregar a Deus aquilo que ela tinha recebido. Então que eu e você, que nós também tenhamos um coração como o coração de Ana. Senhor, se tu me deres, eu te devolverei a bênção que tu me deres. E quantas das vezes Deus tem nos cercado de bênção, mas nada nós temos devolvido ao Senhor. E isso impede de recebermos as bênçãos de Deus. Não que Deus ele precise de nós ou dê algo a cada um de nós recebendo alguma coisa em troca, não. Mas a questão da gratidão. A gratidão. Nós temos motivo de sobra. E toda a nossa vida deve gerar, ou girar, melhor dizendo, em torno da gratidão ao Senhor. E isso Ana soube fazer. Então temos aí o grande exemplo dessa oferta pacífica na história. Vimos o exemplo de Jacó. E agora temos o exemplo de Ana, a mãe de Samuel, que doou Samuel ao Senhor. Aquilo que Deus havia lhe dado, ela doou, ela devolveu ao Senhor. E Samuel foi esse grande profeta, esse grande juízo, esse grande homem de Deus. Essa grande figura que fez um trabalho extraordinário, esse grande sacerdote na história da nação de Israel. Também um outro exemplo de oferta pacífica, o rei Davi de Israel. Pelo que observamos nos Salmos, Davi foi o homem que em todo Israel mais sacrifícios pacíficos apresentou ao Senhor. Os Salmos de Davi é sempre falando de sacrifício pacífico, sacrifício. O próprio Salmo é um sacrifício. Quase todos os Salmos são de Davi, não são todos, mas os Salmos de Davi são verdadeiros louvores, cânticos de sacrifício, oferta pacífica diante do Senhor. Então temos aqui o exemplo de Davi, os Salmos de Davi. Os cânticos são em si mesmo um sacrifício pacífico. Vamos ver o Salmo, por exemplo, Salmo 22. Vamos ver aí o que nós temos no Salmo de número 22. Louvado seja Deus. Salmo 22, verso 25, nos diz assim: o meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que te temem. Então aqui Davi mostrando o louvor que ele trazia a Deus, iria diante do Senhor, pagaria os seus votos na tenda da congregação. São expressões comuns do salmista Davi, de ofertas, de gratidão ao Senhor. Também o Salmo 56, o verso de número 12, nos diz assim: os teus votos
estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graça. Os salmos são maravilhosos. Também o salmo número 61, verso de número... Salmo 61, o verso 5 e o verso 8. 61, 5 e 8. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, destes-me a herança dos que temem o teu nome. Verso 8. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Louvado seja o Senhor. Então temos aqui o exemplo de Davi, esse grande salmista que sabia adorar a Deus. Se tem alguém na Bíblia, uma personagem que nós vemos constantemente adorando a Deus, celebrando ao Senhor através das suas poesias, dos seus salmos, das ofertas, é exatamente o salmista Davi. Bem, então nós vimos aí esses exemplos de ofertas pacíficas na história sagrada. E o último ponto da lição é a oferta pacífica na vida diária. Olha, assim como no passado esses homens e mulheres de Deus tinham esse hábito de trazer a oferta pacífica diante do Senhor, por que não fazemos isso na atualidade? Qual é o tipo de oferta que é requerida pelo Senhor, que nós devemos, melhor dizendo, oferecer ao Senhor como igreja na atualidade? Então vamos ver aqui nessa lição, oferta pacífica na vida diária. Temos então aqui 3 maneiras que nós podemos ofertar ao Senhor na atualidade. Primeiro, nós temos aqui consagração incondicional. Através de uma vida consagrada de forma incondicional. É uma maneira de ofertar ao Senhor, de trazer uma oferta pacífica na atualidade. Um outro tipo de oferta pacífica, sacrifícios de louvor. E um outro tipo, adoração contínua. Vamos ver o que nós temos aqui nesses 3 subtópicos. Primeiro tópico, como oferta pacífica na vida diária, uma consagração incondicional. O melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar-se a si mesmo a Deus. Neste momento, nossa oferenda é, além de pacífica, é amorosa e plena de serviços. A partir desse momento, começamos a experimentar as excelências da vontade de Deus. Aí nós temos aí 2 textos. O primeiro falando sobre apresentar nós mesmos como sacrifício pacífico. E um outro texto falando sobre uma libação oferecida ao Senhor. Então, em consagração condicional, apresentando-nos nós mesmos diante do Senhor, Romanos, capítulo 12, muito conhecido de todos, versículo 1, nos diz o seguinte: Paulo aos Romanos: rogo-vos, pois irmãos, seja, peço-vos, imploro-vos, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão. Paulo invoca aqui a compaixão de Deus, traz à memória as misericórdias de Deus. E ele então roga aos irmãos, pede aos irmãos que não se esqueçam da misericórdia de Deus, que é a causa de não serem consumidos. Então Paulo apela à misericórdia de Deus para levar à consciência dos irmãos a necessidade de apresentarem-se como oferta pacífica diante do Senhor. Olha o que o texto nos apresenta: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante que nós temos aqui que essa oferta pacífica que é oferecida ao Senhor e que Paulo aqui aconselha os irmãos e que nós podemos oferecer na atualidade, ele faz o apelo, ele roga aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Isso é significativo, por quê? Porque no passado, na antiga aliança, eram apresentados corpos de animais, de vítimas inocentes, que eram ali sacrificadas, mortas, para cobrir o pecado do homem. E aqui Paulo, na nova aliança, ele está dizendo que o sacrifício
que deve ser apresentado ao Senhor não é mais um animal, não é um corpo de um animal, é o nosso corpo. Agora é interessante nós observarmos que o texto nos diz o seguinte: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por quê? Aqueles animais, eles eram sacrificados para serem apresentados ao Senhor. Eles eram mortos, para que as suas carnes fossem queimadas diante do Senhor. Porém, Paulo está dizendo agora que o novo sacrifício é a nossa vida, é o nosso corpo vivo. O nosso corpo deve ser um holocausto vivo, que devemos colocar diante do altar, como nos diz aí a poesia de Cícero Nogueira, esse grande cantor da música evangélica. Nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar, para queimar a vida inteira, não só a noite inteira, até o dia clarear. Louvado seja o Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai exatamente dizer: apresentei os vossos corpos em sacrifício. Como esse sacrifício? Que seja um sacrifício vivo, porque Deus não é Deus de mortos. Sacrifício vivo, um sacrifício santo, ou seja, que a ideia de ser separado e consagrado ao Senhor. Um sacrifício agradável ao Senhor. Que é o que? Esse sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, que é o culto com consciência. Por que isso aqui é importante para nós? Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Porque a ideia aqui, animais irracionais eram entregues ali no culto com a oferta. Só que aqui diante de Deus, nós, como sacrifício vivo, temos que ter consciência de como nos apresentamos diante do Senhor, como sacrifício vivo, santo, que estejamos santificados, sacrifício agradável ao Senhor, que é um culto com entendimento. Então, nosso culto a Deus tem que ser um culto de pessoas que saibam o que estão fazendo. Nós temos que ter entendimento, consciência de que nós estamos diante de Deus, da presença de Deus, e não prestar cultos de irracionais, cultos de louco. Então, o verdadeiro culto na atualidade é um culto que deve partir de pessoas que têm consciência que estão diante da presença de Deus. Não é um mero ritual, não é um mero conjunto de palavras que estão dizendo palavras por dizer, mas que não tem consciência do que está falando ou diante de quem nós estamos. Então o apóstolo aqui ele nos chama a atenção que na atualidade nós somos a oferta, nós somos o sacrifício, mas que a nossa oferta, que a nossa vida, que o nosso culto seja um culto racional. Que se louvarmos, tenhamos consciência do que estamos cantando. Se glorificarmos, que tenhamos consciência do que estamos fazendo. Se nos ajoelharmos para orar, que tenhamos consciência que estamos diante de Deus. Se louvarmos ou cantarmos, que não seja apenas um cântico, que não seja apenas um louvor, mas que seja uma adoração. Que isso seja feito em espírito e em verdade, com total consciência. Portanto, esse é o chamado da palavra de Deus, que apresentemos diante do Senhor em uma consagração incondicional, como nos diz esse subtópico, que é apresentar nós mesmos, nosso ser diante do Senhor, como um sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E como uma libação, também devemos apresentar o nosso culto diante do Senhor. Segundo Timóteo 4, verso 6, nos diz o seguinte, 4:6, porque já estou, que Paulo a Timóteo, ele mesmo que cobrava dos irmãos que apresentasse os corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, ele mesmo se colocava como esse sacrifício diante do Senhor. E aqui agora ele expressa no final da sua carreira, no capítulo 4, verso 6 de 2 Timóteo,
ele expressa o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício no altar de Deus, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo aqui, ele é um exemplo de alguém que se colocou como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele agora, no momento, já no fim da sua vida, aproximando a sua partida, ele diz que está sendo oferecido em aspersão, com um sacrifício, porque o tempo da sua partida estava próximo. Mas ele havia acabado a carreira, havia guardado a fé, havia combatido o bom combate, e agora ele aguardava a coroa da justiça, a qual Deus, o justo juiz, lhe daria naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos aqui o exemplo de oferta pacífica na vida diária, que é exatamente essa consagração incondicional da nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Também, uma outra forma de oferta pacífica que nós podemos oferecer são os sacrifícios de louvor. Fazemos um sacrifício de louvor quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. Mas para que cumpramos é imprescindível que apresentemos diante de Deus com o espírito quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo de número 13, verso 15, nos diz o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, nós já lemos esse texto, sacrifícios de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, sacrifício de louvor é exatamente quando nós estamos cumprindo plenamente a vontade de Deus, quando nos colocamos à disposição do Senhor para sermos guiados pela sua palavra. Nós estamos oferecendo frutos de louvor, de lábios que confessam o nome do Senhor. E para isso é necessário que nós tenhamos diante do Senhor um espírito quebrantado. Salmo 51. Salmo 51, versículo de número 17, nos diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então esse é o sacrifício para Deus. Que sacrifício nós temos que prestar a Deus? É sangue de animais? Não. É dinheiro? Não. O verdadeiro sacrifício para Deus, o salmista aqui, ele expressa: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o que chama a atenção de Deus, o que move a mão de Deus, não é a tua oferta, não é o teu dízimo, não é necessariamente a tua oração ou o teu louvor, os teus dons, os teus talentos. Não. O que move o coração de Deus é o espírito quebrantado. É um coração sincero, quebrantado, disposto a obedecer ao Senhor. Quando se tem um coração disposto, quando se tem um coração quebrantado diante do Senhor, tudo aquilo que vier de um coração assim será aceito por Deus. Por quê? Porque um coração desse é guiado pela direção de Deus, é movido pelo amor a Deus. Portanto, guardemos isso. Nós podemos oferecer sacrifícios de louvor como sendo a nossa oferta pacífica. Por esse sacrifício de louvor só é possível
de um coração quebrantado que confesse ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, uma outra forma de oferta pacífica na vida diária é a adoração contínua. Paulo e Silas, quando presos, cantavam e adoravam a Deus, ofertando-lhe um sacrifício que, além de pacífico, era profundamente redentor. Por isso o apóstolo recomenda-nos a louvar continuamente ao Senhor. Paulo e Silas, mesmo preso, mesmo em um sofrimento, eles adoravam ao Senhor. Eles louvavam ao Senhor. E eles puderam experimentar as cadeias sendo quebradas pelo poder da adoração. Talvez muitos, no contexto em que Paulo e Silas estavam, talvez muitos deixariam de louvar a Deus e começariam a reclamar por estarem na situação em que eles estavam. Porém, aí no livro de Atos, nós temos exatamente que esses servos do Senhor, mesmo diante daquelas circunstâncias, aí no Atos 16, texto bastante conhecido, Atos 16, capítulo 25, a seguir, nós temos esse relato, quando nos diz, 16, verso 25 ao 31, nos diz o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, louvavam a Deus, estavam presos. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já haviam fugido. Mas Paulo chamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui exatamente o poder de uma adoração contínua. Paulo não poderia estar ali reclamando que fazia a obra de Deus, mas Deus o havia abandonado porque ele estava naquele cárcere. Porém, lembra que a Bíblia falou, e eu relatei, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Se Paulo e Silas não tivessem ali na prisão, eles jamais experimentariam um milagre, jamais teriam a experiência de um Deus que quebra as cadeias. Jamais aquele carcereiro e a sua casa teriam um encontro com Deus. Jamais aqueles presos presenciariam o poder de Deus se ele não estivesse naquela situação. Porém, Paulo não estava ali reclamando. Paulo não experimentaria o poder de Deus se estivesse ali reclamando. Paulo, ao estar ali, ele estava louvando a Deus. E esse louvor trouxe um milagre. Esse louvor provocou um terremoto naquela prisão, que apenas as cadeias, que todas as cadeias ali dele foram rompidas. E ali todos os presos, interessante, permaneciam ali. E houve um momento de salvação, de manifestação do poder de Deus. Porque Paulo foi um adorador. Ele era um adorador e ele adorava em qualquer circunstância. Então nós vimos que essa vida de profunda adoração a Deus, foi exatamente o sacrifício que Paulo oferecia a Deus. E esse sacrifício chegou diante do Senhor. Então, por isso o apóstolo ele recomenda-nos a louvar ao Senhor continuamente. Então, o apóstolo Paulo ele recomenda que devemos louvar ao Senhor continuamente. Efésios capítulo 5, verso 19. Vamos ver também o que nós temos aqui, Efésios 5, 19.
essa recomendação de Paulo a louvar ao Senhor continuamente. Efésios 5, verso de número 19, nos diz o seguinte. Vamos ler o verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos Paulo aqui fechando com essa recomendação, que em tudo devemos dar graça e adorar o Senhor em quaisquer circunstâncias. Exatamente o que Paulo fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui nessa lição, no tempo que nós tivemos aqui, que é a oferta pacífica, essa oferta de gratidão ao Senhor, ela também pode ser praticada por nós, a igreja, o Israel espiritual de Deus, o novo povo que adora a Deus e que deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nessa lição nós tivemos a oportunidade de trabalhar com esse tema, ofertas pacíficas para um Deus de paz. Tivemos aqui então, no primeiro momento, mostrando a excelência dentre as ofertas que se tinha que oferecer ao Senhor. A oferta pacífica, dentre essas ofertas voluntárias, a oferta pacífica é uma das mais significativas. Tivemos aqui exemplo de pessoas que ofertaram ao Senhor como gesto de gratidão, exemplos como Jacó, como Ana, Davi. E vimos também agora que na atualidade nós podemos ofertar a Deus esse tipo de oferta de uma maneira contínua. Nós podemos estar diante do Senhor trazendo o nosso culto, como aquela lição nos apresenta, de uma consagração incondicional, através de sacrifícios de louvor e de uma adoração que vai além do momento, do ambiente do culto, que vai além das paredes do templo. Uma adoração que nós podemos oferecer ao Senhor, uma oferta pacífica durante as 24 horas do dia. Mesmo estando trabalhando, dormindo, administrando, nos relacionando em qualquer dos relacionamentos que nós estivermos envolvidos. Que a nossa vida, que a tua vida, que a minha vida, que a nossa vida seja uma oferta pacífica, uma oferta contínua diante do Senhor. Então que Deus nos abençoe, que o Senhor Ele continue falando ao nosso coração, que nós possamos aprender que nós temos motivo de sobra para estarmos constantemente diante da presença do Senhor. Conclusão da nossa lição. Nesses dias trabalhosos e difíceis, somos instados pelo Espírito Santo a apresentar a Deus sacrifícios pacíficos, gratidão, louvor e amor aprovado. E como já vimos, a oferta de maior relevância é o nosso próprio ser. Apresentemo-nos, pois, continuamente diante do Senhor, como ofertas voluntárias, para que a nossa vida seja um sacrifício pacífico ao Deus único e verdadeiro. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter consciência que o nosso ser, a nossa vida, é a maior oferta de gratidão que nós podemos oferecer ao Senhor. E que nós possamos continuamente ter um coração agradecido, para que Deus Ele possa ser manifesto através da nossa vida como oferta, que a nossa vida como uma oferta de cheiro suave e agradável diante da presença do Senhor possa atrair muitos para a presença de Deus, que muitos sejam tocados através da nossa vida. Porém, nós só podemos tocar outros quando nós mesmos já tivermos sido tocados pela presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.
ore por nós.